O ciclo girava em torno de 1,52 gramas de drogas por semana. Eu era só um iniciante. Jesus, Maria e José. Eu tive medo e não quis embarcar nessa. E esse aqui foi o ciclo que eu fiz. E o meu veredito, Deus me perdoe. Fake Neri! Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje eu vou contar a minha história. O porquê eu me entreguei ao suco. O porquê eu fiz amor com o suco e como foi a minha experiência. Por que eu comecei? Por que eu parei? Quais foram os colaterais? Eu sinto falta do suco? I don't know. You tell me. Cola comigo. Esse vídeo é um depoimento pessoal. Let's go! Com 16 anos, eu era um garoto franzino que morava nos Estados Unidos. O meu sonho era ser a Static. O meu sonho era ser como Kakaroto ou He-Man. Eu entrei para o time de wrestling no high school, após passar por uma peneira difícil. E boom, look at me! Eu era muito skinny. Eu era um garoto muito magro. Eu era fraco e andava perdendo lutas. Eu falava, Jesus, qual a diferença de mim para esses caras? A técnica eu possuo, mas me falta força. Foi aí que eu entrei na academia do meu colégio. E o meu colégio era público. Comecei a treinar para ficar mais forte para as lutas de wrestling. E de repente, notei que meu corpo estava mudando rapidamente. Foi aí que comecei a me interessar pelo bodybuilding, mas não pelo suco. O natural bodybuilding chamou a minha atenção, pois já era muito popular nos Estados Unidos. E eu morava em Oregon, numa cidade pequena chamada Hillsborough, de apenas pouco menos de 100 mil habitantes. Lá, todos eram conservadores e todos odiavam o suco. No meu colégio, havia inúmeras campanhas para que os jovens ficassem longe do suco. E eu escutei essas campanhas, treinei pesado, batalhei e conquistei esse primeiro shape natural. Já nessa época, o suco me chamava. O suco batia na minha porta. Retornei ao Brasil e fiquei surpreso. O suco aqui era impressionante. Todos amavam o suco. Todos se entregavam ao suco. Os coaches da época olhavam para mim e falavam: "Você é bom, garoto, mas você precisa de drogas. Una-se a nós. Venha para o lado negro do bodybuilding. Esse lado é onde estão os melhores. É o lado da força." Muitas vezes eu tremi. Eu senti vontade de me picar, mas fiz uma promessa para mim mesmo. Eu falei, Jesus, if I really wanna be a bodybuilder, se eu realmente quiser ser um bodybuilder, I'm gonna wait until I'm 30 years old. Eu vou esperar até fazer 30 anos e aí eu tomo a minha decisão. Não foi fácil. Eu comecei a me interessar por bodybuilding com mais ou menos 16. Eu resisti por 14 anos sem usar o suco. E com 30, o suco me chamou novamente. Ele falou, ei garoto, lembra daquela promessa? Lembra que você disse que iria se entregar a mim quando fizesse 30 anos? E eu falei, Jesus, I really said that, right? Eu realmente havia dito isso. E o porquê eu decidi me entregar ao suco? É importante que vocês compreendam que o palco, que o fisiculturismo, era só um reflexo da paixão que eu tinha por levantar pesos. Eu era apaixonado pela musculação e pelo trabalho duro e sentia que isso era o mais próximo que eu iria chegar de me tornar um herói. Eu sempre quis ser como Kakaroto. Eu sempre quis ser como He-Man. Talvez seja apenas o meu lado geek. Mas quem nunca quis salvar o mundo, não é mesmo? E quando eu treinava, eu me sentia um deus. E agora eu vou contar para vocês os pontos positivos do suco. E logo depois, os negativos. Assim como todo praticante de musculação, uma hora o suco bate na porta. O suco te seduz. Você faz amor com o suco porque você quer compreender o quão longe você pode chegar, o quão longe seu físico pode evoluir. O suco muitas vezes é mágico. O suco vicia, o shape vicia. Por essa razão, muitos que embarcam nesse caminho não conseguem voltar. Eu voltei para a luz, mas não foi fácil. E como eu decidi o que eu iria usar? Bom, eu passei meses estudando após fazer 30 anos. Eu passei meses buscando compreender a ciência por trás do suco. No entanto, os estudos são limitados. A maioria dos compostos são de produção ilegal. E o que eu fiz?
Eu estudei e procurei um médico. Eu não pedi para o médico montar o meu ciclo. Eu falei, ei, doutor, eu quero fazer isso. O que você acha? Você consegue controlar os danos? Eu já tinha compreensão que não havia forma segura de usar esteroides. E eu precisava de um médico para fazer o controle de danos. Ele me passou uma série de exames. Ultrassom dos testículos, ultrassom da tireoide, teste na esteira, exames cardíacos e exames de sangue. Após eu ser aprovado em todos os testes, ele falou, vai fundo, garoto. Você precisa de receitas, não é mesmo? Você precisa comprar testosterona na farmácia. E como foi o meu primeiro ciclo? Isso eu nunca falei para ninguém. Meu primeiro ciclo vem de um coach suíço chamado Patrick Tuor, que era extremamente popular no Brasil entre os anos de 2010 a 2015. Logo depois, ele sumiu e se afastou do país. Ele vinha fazer palestras, aulas de treino e inúmeras outras coisas. No entanto, por alguma razão, ele parou de vir ao Brasil. E como você conseguiu esse ciclo, Rodrigo? Bom, muito simples. Eu tinha um amigo que também era um drug-free bodybuilder. Esse meu amigo eu vou chamar de Jack. Obviamente, o nome é fictício. Eu falei, hey Jack, você gostou do trabalho do Patrick? E ele disse, gostei. Achei que ele foi tranquilo para um primeiro ciclo. Eu já havia contratado 2 coaches brasileiros extremamente populares no bodybuilding. No entanto, eu me assustei com as dosagens que eles prescreveram. O ciclo girava em torno de 1,52 gramas de drogas por semana. Eu era só um iniciante. Jesus, Maria e José. Eu tive medo e não quis embarcar nessa. E esse aqui foi o ciclo que eu fiz. O ciclo do Patrick Tuor. Não vou mostrá-lo completamente, porque Jesus, eu não quero incentivar ninguém, mas vamos falar um pouco sobre esse ciclo. Comecei com 16 semanas out. Eu usei esteroides 2 vezes na minha vida, em 2017 e em 2018, 4 meses cada vez. Começamos com 250 mg de Durateston segunda e quinta. 100 mg de boldenona segunda e quinta. Eu não consegui utilizar boldenona porque era produzido de forma ilegal e eu fiquei receoso. Preferi com o meu médico comprar 100 mg de Deca por semana. As ampolas da farmácia vêm 50 mg cada. Utilizei Deca e Dura. Jesus, kids, parece que eu estou numa canção antiga maromba, não é mesmo? 20 mcg. MCG, para quem não sabe, significa micrograma de clenbuterol. Obviamente eu não usei isso. Fiquei enojado quando descobri que era um produto para cavalos. Jesus Christ, I guess that's bodybuilding, huh? Ele muda o ciclo só faltando 5 semanas. Ele começou com 500 mg de propianato por semana, que é uma testosterona de absorção mais rápida e precisa ser injetada com uma frequência maior. 75 mg de um composto que eu não vou citar, mas que eu não utilizei porque não encontrei. 25 mg de Proviron 2 vezes por dia, usei, me senti denso e me senti o rei. 2 vezes 10 mg de Anavar, de oxandrolona por dia, utilizei e gostei. If you can, 2E-GH post-breakfast. Arimidex EOD significa every other day, dia sim, dia não. O que é o Arimidex? É o antiaromatizante, é como uma espécie de anastrozol, só que com outro nome, para que você não tenha ginecomastia, a famosa man boobs. Não usei GH porque não tinha dinheiro, mas fiquei assustado com a sugestão desse coach suíço. Ele recomendava que todos os atletas aplicassem o GH na veia. Na veia. De acordo com ele, a absorção era 30% maior. Fontes da minha cabeça. Jesus Cristo! Você manda alguém aplicar GH na veia? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Albert Einstein? Chris Bumstead? O C-Bum? Eu acho que não. Isso era extremamente perigoso. E eu fiquei preocupado com o Jack. Na época eu falei, Jack, você fez isso na veia? E ele falou, fiz e deu tudo certo. Bom, tudo bem, cada um. Eu jamais aplicaria nada na veia. E ele recomendava também cardio, 30 minutos todo dia em jejum, antes do café da manhã. ED significa everyday. Não fiz esse cardio porque eu gostava de HIIT e eu não estava sentindo a necessidade de fazer cardio. Porque quando eu comecei o suco, boom, look at me! Eu podia comer que nem um rei. 6 semanas após o ciclo, eu estava denso, cheio de veias. Dá uma olhada nessa imagem.
Eu tinha feito apenas um cardio, tinha veias pulando por todas as partes do meu corpo. Dá uma olhada na diferença desse back double biceps natty versus esse back double biceps com o uso do suco. Meu físico era outro. A disposição era outra. O baseball bat nunca cansava. Eu ficava surpreso. Eu comendo muito e secando. Minha força na academia, eu me sentia um deus. Meu agachamento aumentava, meu supino aumentava. Mesmo com a dieta apertando, a minha força continuava em níveis altíssimos. É fascinante, não é mesmo? E eu comecei a notar alguns colaterais. Eu ficava suando. Eu ficava estressado mais rapidamente. E o pior de tudo, o meu cabelo começou a partir. Pausa rápida. Como vocês sabem, a minha jornada para recuperar a minha cabeleira já começou. E com a manual, sem dúvidas meu cabelo voltará a ser aesthetic. A calvície afeta boa parte da população. E a manual está cuidando do meu problema de forma simples e eficaz. De manhã, eu passo 6 jatos de minoxidil na minha coroa. A clássica careca dos padres, kids. Jesus, I hope it grows back. E no período da noite, 3 jatos de minoxidil em cada entrada. Dessa forma eu consigo me cuidar de forma rápida e eficaz. Ninguém gosta de perder tempo, não é mesmo? O tratamento é personalizado. Cada kit é montado baseado no seu tipo de calvície. Resultados expressivos costumam aparecer a partir do 4º mês de uso contínuo, conforme prescrição médica. O tratamento é indicado para casos iniciais e avançados de calvície, então sem desespero. Ainda há tempo de salvar a sua cabeleira. Utilize o cupom 40GOIS para 40% de desconto na sua primeira compra, mas corre que esse cupom é por tempo limitado e juntos vamos ficar aesthetic e muito cabeludos. Rodrigo Góes, mini out. Vamos continuar o vídeo. E para garantir que eu responda todas as dúvidas que vocês têm sobre o meu uso do suco, eu resolvi criar essa pergunta ontem no meu YouTube comunidade. Bom dia, kids! Estou ansioso para quarta-feira. O vídeo será o meu depoimento pessoal, contando a minha história com o suco. O que querem saber? Curiosidade, nessa foto já estava natural há 8 meses, mas obviamente eu ainda tinha o suco. Vamos lá, apareceram várias perguntas legais, começando pelo Mr. Todome 2360. Quero saber como foi a sua escolha de largar o suco, de abandonar essa vida e focar no lado mais saudável do fisiculturismo. Obviamente, o fisiculturismo sem drogas é o mais saudável. Natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Mas bom, por que eu decidi largar o suco? Eu não quero soar esquisito, não quero ofender ninguém, mas eu realmente me sentia uma espécie de drogado. Era muito estranho ter que injetar substâncias em mim para eu me tornar um atleta melhor. No começo, eu ia com a receita na farmácia e a moça me aplicava, mas eu sentia muita vergonha de ficar na fila de aplicações. Então, eu aprendi e passei a fazer isso sozinho, mas sempre foi uma relação de amor e ódio. O amor, porque eu estava cada vez mais aesthetic, e o ódio de ter que me injetar. Eu achava isso muito esquisito. Saía sangue, algodão, álcool, parecia que eu estava numa espécie de hospital, parecia que eu estava me automedicando. Meus amigos usuários dizem que é frescura, mas cada um, beleza? Então eu decidi abandonar o suco porque eu não achava o correto. E não só isso, porque era algo que eu teria que fazer por períodos longos de tempo para ser um bom atleta. 4 meses já me deixou maluco. Eu achei horrível me aplicar por 4 meses. Imagina para você se tornar um pro. Os caras usam esteroides 12 meses do ano, cara. É loucura, sim. Obviamente eu respeito, mas é loucura do meu ponto de vista pessoal. Eu amo bodybuilding e admiro atletas hormonizados e também atletas naturais. Vamos lá. Vamos ver se apareceu outra pergunta. Minha pergunta é: quanto você conseguiu manter de massa magra após o suco? Se houve alguma perca que fez você ficar pior do que era antes de utilizar as drogas? Abração, pior não, porque, cara, como eu disse no começo do vídeo, eu me dediquei por muitos anos ao drug-free bodybuilding, então eu construí uma base sólida de músculos naturais, mas é impossível você manter o suco ou manter os resultados do suco após você parar de pagar o aluguel, após você parar de se picar. Por isso, muitos usuários não conseguem abandonar a densidade, a força e o baseball bat, pronto para qualquer batalha, vão embora. É impossível que alguém pare com o suco e fique igual.
Sem perguntas, Rodrigo, para agradecer. Obrigado, cara, senhor ninguém. Os efeitos colaterais, se houve muitos, e as eventuais dificuldades de treino com o pós-suco. Abraço, Rodrigão. Então, pessoal, a maior dificuldade de parar com os esteroides é você se ver menor, é você ver a sua força diminuindo e você ver a sua evolução cessando. Você vai parar de evoluir porque, eu já treinava há mais de 14 anos. Ou seja, sem o uso do suco, eu provavelmente já havia atingido o meu limite natural. E hoje em dia eu vejo que estava tranquilo, mas como eu queria tentar ser pro, queria tentar seguir carreira, eu não esperava que fosse tão difícil abandonar o suco. Colaterais inúmeros. O principal que me magoou mais foi o meu cabelo. Isso apenas com 4 meses de uso já mudou bastante. Meus irmãos têm madeixas aesthetics, eles não têm nenhum problema com calvície. Também tive perfil lipídico totalmente alterado. No meu primeiro retorno no médico, ele ficou extremamente preocupado com o meu colesterol. O LDL, que é o colesterol ruim, responsável por entupir artérias, estava extremamente alto. E meu triglicerídeos também, o que aumenta de forma exponencial o risco de problemas cardiovasculares. Infelizmente, o nosso colesterol é o principal indicador de problemas cardiovasculares que nós temos, beleza? Então esse foi o cabelinho, me magoou muito. Testosterona minha nunca voltou a ser igual, tá? Por exemplo, eu nunca fui o rei da testo, eu sempre tive 400, 450 no máximo, eu nunca tive uma testo extremamente alta, mas após meu primeiro ciclo, ela nunca mais voltou aos níveis que eram antes de eu usar as drogas. Nunca mais. E ela nunca mais será a mesma. Ela está no nível fisiológico, mas no limiar mais baixo. Vamos lá. Minha pergunta, por que você começou a tomar? Foi por causa de algum acontecimento específico que você teve contato com o suco e se apaixonou? E você tinha noção na época de todos os efeitos colaterais que você comenta nos vídeos? Eu tinha noção dos efeitos colaterais básicos, como perda de cabelo, problema na produção de testo após o ciclo, libido que baixa muito, mas eu não tinha o real conhecimento sobre o que era necessário para eu me tornar um atleta de alta performance. Então, assim, na época, no Brasil também, esse assunto era muito blindado. Hoje em dia está mais aberto. Mas as pessoas mentiam muito sobre o uso do suco. As pessoas falavam que, basicamente, você pode usar low doses, que é só saber usar. É só saber usar é a maior mentira do bodybuilding mundial. Não a forma segura de usar esteroides. Até porque os caras amam o suco. Eles fazem amor com o suco de forma vigorosa. A cada geração, o uso de drogas é maior. Então eu não tinha real compreensão da quantidade de drogas envolvidas até eu começar a pagar coaches de bodybuilding só para compreender, beleza? O meu próximo vídeo, não dessa semana porque domingo é natty or fake natty, mas eu vou fazer sobre desidratação para vocês terem noção o que esses atletas têm que fazer, beleza? Então, assim, vamos ver se eu respondi tudo, porque eu comecei a tomar, porque eu queria ver se eu levava jeito para ter uma carreira nisso. Mas eu não tinha real compreensão do que era necessário o ano todo. É se drogar o ano todo. Mas eu fiz bem em esperar até os 30. Eu sinto que se eu tivesse usado mais cedo, teria prejudicado e muito o meu psicológico, beleza? E fala nisso, tem uma pergunta boa sobre isso. Sobre as oscilações psicológicas quanto ao uso do suco, que drogas que você usou mais provocaram efeitos, mas também efeitos somatizados que não foram diretamente causados pelos anabolizantes, mas que possivelmente trouxeram um transtorno com relação à sexualidade, a relação com a estética, a relação psicológica, com a alimentação, será muito massa. Bom, com a alimentação você fica mais arrogante. É igual o Sam Sulek, você vai crescendo seco. O suco é mágico. O suco é fenomenal. Então seu metabolismo trabalha numa performance que você não compreende até você usar o suco. Já no psicológico, a dismorfia corporal, que é você nunca estar se achando bom o suficiente, você sempre encontra defeitos no seu shape, é muito comum em todo mundo que pratica musculação. Mas quando você usa o suco, isso é muito aumentado. Por quê? Porque você para de se picar, cara, você vai diminuindo gradativamente e muito rápido. Por isso que a maioria dos atletas nunca vão parar de pagar o aluguel. É muito difícil que um viciado em esteroides anabolizantes consiga se ver mais magrinho, assim como Boston Lloyd, que estava perdendo os rins e continuou a se picar. É realmente muito preocupante. Fiquem longe do suco. Vamos lá.
Como ficou o psicológico depois de dias e meses sem tomar? E quanto tempo seu físico de alguma alteração após parar? O físico muda a cada mês após você parar com suco. Densidade, vascularização, tudo. Meu psicológico no começo foi muito difícil. Por isso que eu digo que o suco vicia. O shape vicia. Você sente falta do shape e você pensa, cara, eu preciso me picar. Eu preciso do suco, eu preciso ter aquele shape de novo, eu preciso conseguir trabalhar mais horas, eu preciso conseguir treinar mais pesado, eu preciso ter uma performance melhor durante o meu dia. O suco não é só para academia. O suco te torna melhor o dia todo. Você não cansa. Você se recupera com muita facilidade após um exercício físico, após um cardio, após qualquer coisa. O suco é fascinante. Então, assim, o psicológico é muito difícil de ser trabalhado, porque você vai realmente sentir muita falta dos benefícios do suco. Por essa razão, muitos ignoram os colaterais e continuam utilizando até que algo muito ruim aconteça, beleza? Queria saber se você teve colaterais e qual o motivo de ter parado. Isso aqui eu já respondi. Rodrigo, você é o cara. Obrigado, garoto. Vai ser demais. Bom, pessoal, sobre como isso afetou seu cabelo, como você está percebendo a calvície se instalando. Valeu, Rodrigo, ansioso pelo vídeo. Cara, meu cabelo era muito aesthetic. Dá uma olhada na cabeleira do ADM. Então, realmente, eu percebia, logo no começo do ciclo, assim, nos primeiros 2 meses, que estava mudando, mas eu estava apaixonado pelo shape. Eu estava amando. O suco era uma relação de amor e ódio. Então, com a ajuda da Manual, eu já estou recuperando meu cabelo, estou gostando muito do tratamento. Muito obrigado, Manual. Bom, eu acho que eu respondi todo mundo. Se você ainda tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E esse foi o meu depoimento sobre a minha experiência com o uso do suco. E eu busquei ser o mais sincero possível. Até mesmo mostrei o meu ciclo. Até mesmo me abri de forma muito pessoal para vocês, porque a missão do canal Rodrigo Góes continua e nunca vai parar. Eu incentivo a prática do esporte sem o uso do suco. Eu incentivo que natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Rodrigo Góes. Out! E o meu veredito, Deus me perdoe. Fake Nutty!